vídeo na tela. Conseguimos? Vivian? Ela está online? Não. Oi, gente. O pessoal tá me vendo aqui? O pessoal tá me vendo? Estão conseguindo me ver? Tá todo mundo entrando aqui. Ok. Ruth, Lenita, o Carlos, Tá. Dri Sobata, Fátima Rosa, Bittencourt, Wagner, Oi, gente. Oi, Penac. pessoal. Oi, Lucas, Wagner, obrigada pela presença. Vários nomes aqui o Paco está me falando. Oi, pessoal. Eu vou começar agora porque foi difícil de conectarmos aqui. Problemas técnicos aqui para uma live. Acontecem imprevistos. Eu vou começando já com a demonstração. Primeira etapa, nós passamos uma lixa na peça para tirarmos as imperfeições. Sempre tem alguma imperfeição ou um pontinho por ser feito de argila, tá? Temos que ter uma esponja à mão. Bom, vamos começar do início, né? Que com essa confusãozinha eu me acelerei um pouquinho. Então é assim, primeiro nós escolhemos a peça. Temos que ter à mão um lápis normal, HB, de preferência não sendo muito gorduroso, tipo 2B, 6B, porque acaba borrando na cerâmica e ela passa um pouquinho de gordura. E na cerâmica embaixo, a gente evita ao máximo coisas que tenham gordura, tá? Então, devemos ter a mão lavadinha sem hidratante para podermos manusear, porque essa gordura ela vai repelir a tinta, tá? Então, devemos ter à mão um lápis borracha para podermos apagar, tá? Os pincéis, uma lixa 150, um recipiente com água e um azulejo para podermos misturar as tintas. Bom, vamos lá. Então, vamos lixar primeiramente a peça para tirar as imperfeições. Como eu já lixei, umedecemos a esponja e com a esponja úmida tiramos o pozinho que ficou na superfície da peça. E aí vamos desenhar. O ideal é não fazer um esboço muito forte, pelo seguinte, quanto mais grafite tiver, maiores são as possibilidades de borrarmos. Então, fazer bem suavemente. Eu estou fazendo um pouquinho mais forte pelo fato de estarmos aqui no vídeo para poder enxergar o desenho. Se eu fizer muito suave, vai acabar não aparecendo o desenho, tá? Vou fazer um desenho mais simples. Para que a gente consiga fazer a peça do começo ao fim, concluir a peça do começo ao fim. A borracha, eu sempre aconselho a borracha mais baratinha que tem, que é essa aqui, que vende nas papelarias, não essas mais, como essa aqui, é uma borracha melhor, ela acaba borrando. A melhor mesmo é essa mais baratinha que a gente encontra na papelaria de borracha escolar, tá? Então, fiz um esboço aqui. E aí eu vou trabalhar agora com as tintas, fazendo os degradês, os aquarelados, ok? Nós começamos sempre agitando a tinta. A gente vai sempre do mais
claro para o mais escuro. Ah, um detalhe que eu esqueci, normalmente quando esse é um desenho livre, né, mais livre, mas quando a gente vai fazer uma coisa mais detalhada, centralizamos a peça primeiro, tá? E se a gente vai fazer uma borda, alguma coisa, utilizamos o nosso próprio dedo como um compasso, fazendo a borda da peça. Vou usar aqui, bom, normalmente molhamos o pincel e começamos pela parte mais clarinha do desenho. Então, estou utilizando o branco, o amarelo, meio a meio no pincel. Depositamos aqui. A Adri Sobata está perguntando que tipo de tinta é essa? Essa é a tinta Danca, mas existem tintas nacionais hoje, tão boas quanto essas importadas. Eu estou trabalhando com essas, são pigmentos importados. Existem os nacionais também, que são tão boas quanto a Tintas Riz e outras marcas aí que o pessoal utiliza, tá? A Finarte, existem muitas hoje no mercado e que são tão boas quanto as importadas. Você pode falar mais alto? Tá muito baixo? Bom, gente, eu estou colocando aqui um tom amarelo com branco, vou colocar um pouquinho do verde limão, verde. Se estiver baixo, eu vou repetir mais alto. Sempre não esquecendo de agitar para que, assim, fique mais homogênea a tinta. Olha, utilizamos pouca tinta e mais água, tá? A gente sempre vai do tom mais clarinho. Os brancos, amarelo-limão. Mais alto. Mais alto? Do branco com amarelo-limão, estou entrando agora com o verde. Então, a gente sempre começa de cores mais suaves e depois vai intensificando. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir falando que o meu assistente aqui hoje, sem ser palestrante, está aqui me ajudando. Ele vai me dando um direcionamento. Vou utilizar um tom meio rosé aqui. Que tipo de prata é esse? Esse prato é uma peça em biscoito, que nós chamamos, ou chacote. É uma peça já queimada uma vez. Então, é argila queimada em uma temperatura de 900 graus, mais ou menos. Ela se torna branca, é uma argila branca. Tá? Ela é áspera e absorve bastante a tinta. Então, por mais que seja aquarela, olha, eu estou usando água para mostrar que é possível corrigir a pintura diferente do que foi falado na aquarela. A gente não tem essa possibilidade de fazer essas nervuras e depois diluir, né? O que a gente depositou de tinta fica lá. No caso da pintura de aquarela em cerâmica, é possível você corrigir as linhas mais duras diluindo com a própria água, tá? Vou utilizar um rosa bem clarinho. Então, a gente sempre começa com cores bem suaves, depois a gente vai entrando com tons mais fortes, mais intensos.
sei se dá para enxergar aí. Agora eu vou entrar com uma cor mais intensa, um vermelho. Uma outra coisa é utilizarmos pincéis adequados para fazer os A detalhes. Denise está perguntando que esmalte é esse. É um corante, não é um esmalte. Existe uma diferença. Aqui nós estamos trabalhando com um pigmento corante. Quando nós usamos esmaltes, elas dão um resultado um pouco mais fechado. Isso aqui é um esmalte. Esse é o efeito de uma pintura esmaltada. O corante, ela nos dá a possibilidade de fazermos essas nervuras de flores, os detalhes, por exemplo, aqui, das asas dos pássaros. É isso que eu vou fazer aqui na flor. Mas conseguimos esses efeitos aqui de degradê, de tons mais claros e escuros, fazendo sombras, coisas que no esmalte não é possível fazer, ok? Está pegando aqui, ó. Bom. Então, agora eu estou entrando com um tom um pouquinho mais forte, para quem está acompanhando a pintura, se tiver alguma dúvida, eu vou entrando aos poucos com cores mais intensas, fazendo os detalhes agora. Isso aqui é um preto pouco uso, mas eu vou usar para queimar um pouquinho, fazendo a sombra. A gente vai sempre dando uma testadinha no azulejo para fazer o teste, para não chegar com a tinta pesada aqui e aparecer um preto que não é o que a gente quer. Queremos simplesmente uma sombra. Por favor. Não sei se tem alguém com alguma dúvida. Olha, que pincel gente, você está usando? Esse é um pincel japonês, porém a gente pode utilizar, então, normalmente eu aconselho vocês a terem um pincel redondo para essas áreas, para a pincelada ficar mais homogênea. Pincel chato para áreas mais, tipo uma folha, alguma coisa nesse sentido. Um pincel para molhar, depois eu vou fazer. Um pincel liner, que é um pincel longo, mas com cerdas mais longas, para a gente trabalhar áreas mais longas, contínuas, de uma forma para ela não ficar toda cortadinha, porque como na aquarela, a pincelada ela fica mais marcadinha, né? Então, eu vou fazer aqui um exemplo aqui com liner. A gente trabalha pincel, ela consegue carregar por mais tempo a tinta e a gente consegue fazer menos marcas aqui no caso. Ó, informa que a gente não está conseguindo autorizar a Vivian para ela continuar com a gente aqui, tá? Nós estamos tentando, estou em contato com ela, mas a gente não está conseguindo incluir ela no vídeo. Parece que a Vivian está tentando entrar para participar aqui
Para o Centro Cultural, para compartilhar a tela. para compartilhar, mas ela não está conseguindo compartilhar. Nós não estamos conseguindo, ela não sei, no caso. Mas ela está participando, porém, de uma outra forma, não compartilhando a tela aqui conosco ao vivo, mas ela está online aqui conosco. Então, gente, a gente consegue fazer esse efeito sombreado só com um corante. Com o esmaltado, é um pouco mais difícil, a gente consegue um efeito mais fechado. Não que não consigamos fazer algumas interferências, porém, o corante é mais apropriado para esse tipo de trabalho. Não sei se está dando para enxergar bem aqui os efeitos. Detalhe, gente, quando trabalhamos com o pigmento e erramos, não errei aqui, mas vamos supor que houve uma saidinha, a gente espera secar e com o lápis borracha podemos apagar onde foi feito a parte que saiu para fora, tá? Só um detalhezinho aqui, mas o lápis borracha ela serve para essas pequenas correções. Quando é uma correção maior, aí então podemos utilizar a própria esponja para tirar da tinta, ou a lixa e lixar toda a peça e recomeçarmos, tá? Então, diferente da aquarela no papel, a gente consegue trabalhar até o fim, ou a gente não perde a peça, a não ser que ela vá para queima, aí não tem mais jeito. Mas se não, caso contrário, conseguimos fazer a pintura e se errarmos, conseguimos refazer ou, em último caso, levar a peça para debaixo da pia, lavar, esperar um tempinho para a peça secar e recomeçar. Aqui estou entrando de novo com preto para mostrar onde a gente faz aqui a sombra. Como se a pétala tivesse um pouco mais para trás. E o pincel, esse que eu estou usando, é equivalente que alguém me perguntou, ao pincel zero. Zero não, acho que é 1, mais ou menos. Eu utilizo sempre a ponta da cerda e depois eu vou deitando as cerdas para a tinta baixar e chegarmos no resultado, tá? Então, é ponta do pincel, abaixamos e aí fazemos esse movimento. Vocês veem que eu estou trabalhando sempre da cor mais clara para o mais escuro. E aí a gente vai tendo uma ideia, uma outra coisa. Na dúvida, molhamos a peça para conseguirmos mais ou menos ver o resultado. Eu ainda vou entrar com os verdes aqui. Está muito claro. Você não molhou, né? Molhei. Angela Valdrigue está mandando um coraçãozinho. Oi, Angela, tudo bem? Saudades de você. Um beijo. Olha, vou trabalhar aqui com uns verdes aqui agora, reforçando um pouco mais. Não sei se estou falando baixo.
Essa cerâmica recebeu fundo? A Vivian está perguntando. Não, não tem fundo essa cerâmica, não fiz fundo. Caso a gente queira trabalhar o fundo, trabalhamos, se é um fundo mais escuro depois, ou se é um fundo mais claro, a gente trabalha com pincel leque, dando uma aguada geral. Nesse caso, eu não estou fazendo pelo tempo. É que ela perdeu a parte que você lixou. Oi? Ela perdeu a parte que você lixou, Ah, preparou. tá. No início, a gente passa uma lixa para deixarmos a peça mais uniforme, tirando qualquer gordura, alguma coisa assim. Depois passamos uma esponja para tirarmos as poeirinhas que ficam, as sujeiras, e desenhamos. A Estela Soter. Aham. Oi, Estela. Quero pintar um paleteado com você. Oh, será muito bem-vinda, Estela. Aguardo você. Quando você puder e a situação permitir, né? Você já está funcionando. Estou funcionando. Se você quiser a parte, a gente pode fazer individualmente. Ok? Será um prazer, um imenso prazer. Em grupo, mantenha a distância protocolar. Sim, caso tenha um grupo, é pouquíssima gente. Eu costumo colocar no máximo para não ninguém correr riscos, cada uma numa extremidade, ok? Mas no momento eu acredito que seja mais saudável a gente fazer. Eu estou dando individualmente. Até funciona legal porque eu consigo dar uma tomada de várias técnicas, tá? Não só um aquarelado, como a gente pode fazer outras técnicas. É uma coisa que eu não comentei anteriormente, o ano passado eu fiz muitos workshops para profissionais mesmo, para ceramistas que trabalham com cerâmica, com pintura, dando um workshop sobre aquarela em cerâmica. Daí surgiram outras pessoas buscando outros resultados, né? No Museu de Escultura, por exemplo, eu dava aula para profissionais da área de pintura que queriam, assim, trazer para a cerâmica o seu próprio estilo. E aí eu dava o meio de se chegar no resultado. Agora eu estou trabalhando aqui uma parte um pouco mais detalhada, usando tons mais escuros. Então, a gente faz um aguado, depois vamos colocando mais tinta para conseguirmos o resultado que queremos, no caso. Vou dar uma limpada aqui. Caiu. Esqueci até de usar o óculos. Vou fazer uma... Não sei como estamos de horário. Então, na aquarela, na cerâmica, a gente consegue fazer esse tipo de degradê que eu estou fazendo aqui da folha. No caso, tem gente que gosta de trabalhar com pincel chato, fazendo as nervuras aqui. Eu não gosto muito, pra falar a verdade, eu prefiro o pincel redondo, tá? Porque eu acho que a gente consegue fazer detalhes de uma forma mais homogênea na hora de pintar. O chato, ele segura um pouquinho. O pessoal tá conseguindo ver direitinho? Tá. Então, eu estou escurecendo pouco a pouco, tá? Tem um marrom, mas eu vou... Você vai terminar essa flor? Vou terminar ainda.
Tem pergunta? Não é aqui. Ó, tá vendo? Eu dei uma borradinha aqui. Ou eu engrosso um pouquinho mais, ou podemos usar o lápis borracha. Eu ponho pouca tinta porque, no caso, a gente não precisa de tanta mistura aqui, senão vamos sujar a palheta para eu conseguir concluir o trabalho, não ficar perdendo tempo para lavar, ok? Mas a gente pode pôr bem mais tinta. Aqui a gente trabalha luz e sombra sempre, tá? Estou escurecendo, deixa eu escurecer aqui um pouquinho mais. E aí, gente? Mais perguntas? Eu não gosto de fazer a folhagem de uma forma muito dura, então eu costumo não contornar e nem marcar tanto para não chamar tanta atenção aqui nas folhas, tá? Porque a gente tem que ter o equilíbrio na pintura, então trazer muito detalhe para a folha faz com que perca a força na pintura. Eu vou ainda reforçar o vermelho aqui, estou esperando secar um pouquinho. Enquanto isso, eu estou fazendo as folhas. Reforçando os tons, né? Então, a gente vai sempre colocando pouco a pouco, escurecendo devagar e sempre. Quanto mais tinta você depositar, mais escura ela fica. Mas já conseguimos visualizar aqui o tom que ele vai ficar mais ou menos quando queimar. E que quando a gente trabalha com a peça muito molhada, a gente carrega a tinta de um lado para o outro e não conseguimos o efeito que queremos, tá? Então, o ideal é fazer com calma. Olha, um amarelo. Ateliê Luz da Terra. Você vai depositando a tinta em camadas? Sim, eu vou depositando a tinta em camadas. Ateliê... Aonde? Luz da Terra. Luz da Terra, sim. Eu deposito em camadas, eu não ponho de uma vez só, porque assim você vai tendo várias sobreposições de tinta, vai dando aquele efeito de folha mesmo, dando volume. A Vivian está curtindo, está ficando incrível. Obrigada, Vivian. Vivian? É. Ah. O Cris, a Ciori, lá do Rio. Oi, Cris.
Vou pôr um pouquinho de O Cris está marrom. falando que eu sou o Louro José. Hã? O Cris está falando que eu sou o Louro José. Louro José, não entendi a piada. Louro José da Ana Maria Braga. Ah, Que fica soprando nas coisas. o Cris é um colega também, que é ceramista. Estamos desenvolvendo um trabalho no Poéticas Visuais. É um prazer tê-lo aqui conosco. Deixa eu tirar essa marquinha preta que ficou. A Estela está perguntando se a porcelana absorve a tinta do mesmo jeito que a argila. A porcelana não. A porcelana ela tem um vidrado em cima, então essa tinta não é específica, ela vai retrair. A porcelana é esse efeito do azulejo. Então, se você depositar e queimar, até é possível que ela. Eu não fiz o teste, mas acho que até fica, mas não vai, ela vai retrair, porque ela está sobre uma superfície já lisa e com os poros fechados. Então, o ideal é trabalhar. A gente consegue fazer até em alta temperatura, porém, essas tintas, elas aguentam até 980 graus. Eu fiz alguns testes com alta temperatura, conseguimos resultados de alguns pigmentos mudarem levemente a cor, tá? Consegue fazer vários efeitos na temperatura. Qual Estela? Estela Soter. Estela Soter, eu conheci seu trabalho, que foi no Universo, maravilhoso, premiadíssima também. No caso, eu lembro do seu trabalho. Se você quiser fazer interferências, veios, alguma coisa assim, o pigmento é até permitido também, tá? No caso, se você quiser, porque eu lembro do vidrado embaixo, daquela peça, né? Enfim, o corante, ela tem uma funcionalidade, assim, bem maleável, eu acho, tá? Porque você consegue, desde fazer uma pintura bem definida, como também fazer uma coisa mais assim, a nível de fundo. Por exemplo, a minha aluna, ela fez as ranhuras e fizemos como uma pátina, né? Então a gente limpa, mas aí na ranhura fica a tinta, o pigmento. E aí depois você joga o esmalte de alta temperatura. Dá um resultado muito legal também. A Vivian está perguntando se as marcas de lápis depois podem ser apagadas. Um detalhe, então, o lápis, ele some na queima. A uma determinada temperatura, o grafite ele desaparece, né? Então, não tem problema nenhum de você desenhar e ficar a marca do grafite. Na aquarela mesmo, a gente às vezes desenha e fica a marca do grafite, e isso tem uma certa importância. Porém, aqui no caso da cerâmica, o grafite desaparece por completo. Adri Sobada, qual a temperatura da segunda queima? Eu costumo queimar, Adriana, né? Adri Sobata. Eu queimo a 980, 980 a 1000 graus, mais ou menos. A segunda queima, essa que vai o corante. Em cima disso vai o esmalte, né? Para dar o brilho. Então, por isso que tem o nome baixo esmalte, porque ela vai sobre o esmalte. E o resultado são essas peças aqui com brilho. Pode mostrar uma peça já esmaltada, por favor? O resultado são essas peças com brilho. Bom, continuando aqui. Acho que aqui já respondeu. Esse trabalho vai para queima, né? Vai. Sim. Rosana Souza falou que está revendo, que ela do workshop do ano passado. Rosana? Souza. Foi um prazer, Rosana.
Ela fez aí, assim, já vai para um ano. Nossa, como o tempo passa. A Darli está perguntando se a peça está molhada. Não, a peça está seca. Às vezes, se eu quero uma coisa menos marcada e tudo mais, eu trabalho com a peça molhada. Nesse caso, a peça está seca. O Rogério também está falando que está adorando. Lembrando quando eu fiz aulas com você. Oi, Rogério, nós fizemos a live outro dia. Parabéns pelo teu trabalho, obrigada pela oportunidade. E, e eu também vi alguns vídeos aí do teu trabalho recentemente. As mandalas, muito legal. Então, para áreas maiores, a gente utiliza pincéis mais largos, tá? Porque, Ó, senão... Luz da Terra é a Rosângela no céu. Ah, oi, Rosângela. Nossa. É essa que perguntou sobre a porcelana. Ah, tá. Esse prato é de argila, Shiro. Olha, pode ser a Shiro. Não, essa não é a Shiro. Qual grafite é usado, Rosana? Eu uso o HB. Como que eu posso dizer? O gráfico HB é mesmo, né? Eu estou usando, não sei se seja HB, não usa 2B, nem CB, porque ela tem um pouquinho de gordura. O Rogério está perguntando qual corante você está usando. Estou usando o corante da Ganga. Não necessariamente podemos também ter as possibilidades com tinta nacional. Eu estou fazendo as sombras também. Luri, não dá para entender aqui. Luri, SH, ou Luri Chip. Nora. Se ficar pouca cobertura na figura, dá para corrigir depois de queimado e fazer uma terceira queima? Se ela não quiser, se tiver dúvida do resultado, eu aconselho não dar as notas. Você tem uma dica para conseguir o resultado. Normalmente, o que a gente faz? A gente molha a peça para ter mais ou menos como que vai ficar. Se a gente quer um pouco mais escuro, o ideal é fazer nessa fase. Porém, nada impede que você queime para conseguir o ponto que você vai ter no resultado final. E aí, se você quiser acrescentar mais cor, você acrescenta na outra queima. Só que você vai gastando mais cor. Estou tendo problema de áudio, o pessoal não está te ouvindo. Não está me ouvindo? Não. Você não é bateria. Eu não sei. É difícil tentar e segurar tanto. Gente, agora estão me ouvindo? Maurício, tá?
Então, agora você começa a fazer os detalhes aqui, tá? A gente melhorou o áudio. Está conseguindo me ouvir? Ok. O prato vai ficar com brilho depois da queima? Depois da queima, sim. Eu vou passar o esmalte. E aí vai ter o brilho, sim. A gente faz um movimento aqui, eu vou ficar muito certinha, né? E a peça, ela não pode. A flor, ela tem que ter esse movimento para não ficar uma coisa parecendo uma sinfonia, né? Estou escurecendo aos poucos. Assim, Vai ficar sem som. Isso é de sinal. estou colocando agora o vermelho mais forte para ela dar o efeito, tá? Então, vocês estão vendo que aos poucos ela vai tomando uma forma de flor para fora colorada. Ah, a Vivi entrou. Cheguei! Tá lindo, tá lindo, lindo, lindo. Obrigada. Está conseguindo me ouvir? Sim, às vezes o áudio pica, mas a gente precisa ter um pouco de paciência, porque imagina o tanto de live que o Instagram está comportando agora, né? E a gente ainda não sabe direito se isso é porque algum aparelho próximo interfere ou se é a conexão de internet mesmo. Mas deu super para entender. Quem está captando o vídeo aí tá de parabéns. O Louro José É o Paco. Obrigado. tá muito bom. Pergunta até que ponto você tá. Uma pergunta que fizeram que não deu para. Na verdade, eu gostaria de fazer mais detalhes, mas eu acho que assim, porque uma pintura, nesse caso, a gente vai entrando com quanto mais detalhe, mais bonito fica a pintura. Mas no caso, pelo pouco tempo que temos, eu acredito que já são quase 6h30. Então, Acho que sim. parar mais ou menos por aqui. Eu vou, na realidade, vou começar o processo de esmaltação para que as pessoas tenham uma ideia, mas eu não vou finalizar. Na realidade, eu vou continuar só para que as pessoas tenham uma ideia. Então, no caso, eu vou aplicar o esmalte. Isso aqui é um esmalte, mesma coisa desse esmalte, porém transparente, para que a gente tenha um cuidado, tá? E aí, Você passa nela com a peça úmida mesmo, de tinta? Tá bem baixinho o teu áudio. Como que é? E pode passar na peça recém-pintada, ainda úmida a tinta? o ideal é primeiro passar no secador, né? Eu tenho o meu secador aqui, com o secador. E aí, o
esmalte, a gente passa com um pincel largo para não marcar tanto. E aí, no caso, misturamos o esmalte, eu ajeitei bem. Eu vou passar aqui, só que esse desenho aqui eu vou desconsiderar porque eu não consegui fazer os detalhes, é pelo tempo. Tá? E aí, quando a gente passa o esmalte transparente, a gente passa sobre o desenho. Ele tem esse tom rosado agora, quando você passa, mas Ele tem um pigmento dentro do transparente para sabermos onde estamos passando vidrado, para não ficar um vazio e a peça ficar descascada nessa parte, ficar sem esmalte. Tá? Então, entendi. esse cor rosado, na realidade, é uma cor, como é que eu posso dizer? Uma cor, é um pigmento, é uma anilina, alguma coisa assim, para a gente saber onde passou e onde não passou. Porque senão, se é uma tinta que desaparece e a gente não percebe, podemos deixar alguma parte sem pintar. Tá? Então, aí a gente vai passando levemente. Um detalhe para a esmaltação é fazer isso bem suavemente, pelo seguinte: se a gente fica passando esmalte de um lado para o outro, como é a base de água numa superfície, ela pode carregar a tinta e borrar a tinta. Então, a gente tem que tomar um cuidado maior na hora da esmaltação. Então, passar de uma forma que ela não vá nem volte. Eu estou praticamente indo sem voltar, tá? Onde não há tinta, a gente pode fazer esse caminho de vai e volta. Porém, onde tem o desenho, não. A gente tem que tomar o cuidado de fazer uma única ida e esperar que a tinta seque. São 2 camadas de esmalte para dar o vidrado. Tá com uns pontinhos aqui, não sei o que precisa. Eliana, teve uma pergunta que foi feita sobre essa fase final mesmo, e que eu não consegui ouvir, então eu imagino que o áudio cortou para todo mundo. Alguém perguntou se você falou aí, por exemplo, que você faria outros detalhes, mas você está esmaltando. Se você quiser voltar nesse. Aqui depois debaixo d'água eu vou refazer, porque não me agradou. Ah, não, mas se você quisesse, por exemplo, se tivesse te agradado, mas após a esmaltação você quisesse voltar e fazer outra interferência no desenho, você poderia fazer? Aí, no caso, eu não passaria o esmalte, eu continuaria. Eu só estou fazendo por ser uma live de começo ao fim, para que a pessoa saiba toda a etapa. Então, por exemplo, agora viria a segunda demão. Aqui eu ainda tenho umas partes meio molhadas, que eu tenho que esperar secar, ou eu seco com o secador, né, e deixo ela sequinha para vir com a segunda demão. Não se passa a segunda demão sem que a peça esteja totalmente seca. Porque como ela é a base de água, então você acaba não colocando uma tinta sobre a outra. Então, é um detalhe também para se tomar cuidado ao esmaltar. Esmaltar uma vez, uma camada, esperar secar e colocar a segunda camada. Porque senão você está passando a tinta e vindo na segunda, quer dizer, você não engrossa a tinta. Então, agora eu tenho a segunda camada, né, de esmaltação. Eu não vou concluir porque eu vou lavar essa peça. Tá. Mas no caso, é isso. Tem agora a segunda demão, de uma forma mais generosa, a gente passa a tinta não esticando muito, de uma forma a colocar o esmalte, porque é o que vai dar o vidrado, então eu estou dando uma pincelada nesse pedacinho para vocês verem, tá? Porque a flor, eu gostaria que tivesse dado um outro efeito, né? Na realidade, eu gostaria de trabalhar todo o detalhe, ela tem as nervuras, mas nós trabalhamos muito para a gente começar e conseguirmos o tempo suficiente para começarmos e terminarmos, são 10 minutos. Portanto, eu vou encerrar a esmaltação por aqui, porque depois, então, já aproveitando a possibilidade de, por exemplo, a pessoa não gostou da peça e quer refazer, ela vai para debaixo da pia, vai lavar, vai limpar. Estou usando aqui
própria água e estou tirando a tinta. Tá vendo, gente? Dá para tirar a tinta. Que legal! Então, se eu quiser lavar, vou para debaixo da torneira e vou tirar toda a pintura que eu fiz e refaço novamente. Okay? Sem dar mesmo, viu, gente? Quando não gosta, dá para refazer. Eu vou limpar todinho, depois eu vou para debaixo da torneira e limpo. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado, foi um prazer, agradeço a presença de muita gente que eu conheço pessoalmente do Universo Cerâmico, e a você, Vivian, pela sua atenção, por você ter conseguido entrar ali, por ter feito esse esforço para conseguir assistir a live, participarmos da live junto comigo aqui. Obrigada. Eu é que não tenho palavras para dizer, foi um encanto para os olhos, um encanto para o coração, né? Eu acho que aproveita esse tipo de atividade quem é artista da área e quem simplesmente se encanta de ver você trabalhando com e o seu jeito de ensinar, de explicar. Muito obrigada, Eliana. Muito obrigado, Paco. Obrigada aí ao Louro José. Obrigada porque vocês Estar com vocês. Espero que eu possa ter acrescentado alguma coisa na parte de pintura para vocês. Um grande foi abraço no maravilhoso. coração de vocês. Foi maravilhoso e assim que isso passar, eu quero conhecer você e o seu ateliê pessoalmente, tomar um cafezinho. Com certeza, será um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, viu, Rita? Um beijo. O Rafael Zapolon, todos que estiveram conosco aqui. Obrigada. Um beijo. Eu vou sair e você encerra por aí, tá bom, Eliana? Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, um beijo grande. Gente, obrigada pela presença. Espero que vocês tenham gostado.